Neoliberalismo. Neoliberalismo, o novo liberalismo, que de novo não tem nada, né? Só muda quem você vai explorar mais intensamente. Em 1920, em Viena, Ludwig von Mises, o defensor, né, do Estado mínimo, ele apoiava que o Estado proto-fascista austríaco esmagasse os sindicatos e as organizações trabalhistas, sabe? Então, assim, a conclusão que a gente chega ao ver a origem do neoliberalismo lá em Viena, em 1920, e depois lendo Noam Chomsky em um livro chamado Internacionalismo ou Extinção, é o nome do livro, e ele tem um prefácio sobre a pandemia, né? E o que é colocado nessa obra? Ao abordar essa origem do neoliberalismo na Viena dos anos 20, 1920 ali, né, na Áustria, e relacionar essa ideia de que a essência do neoliberalismo e do maior, digamos, precursor das ideias neoliberais, que foi o Mises, se a essência desse sistema é esmagar qualquer organização de trabalhadores, então a ideia primordial que o Chomsky traz, que vai nortear o pensamento dele nessa obra, é de que mercados selvagens, eles andam de mãos dadas com estados autoritários, percebe? A ideia de que o capitalismo selvagem, ele anda de mãos dadas com a violência estatal. O Estado, enquanto detentor, né, do monopólio da violência, ele acaba servindo única e exclusivamente aos interesses do mercado. E o Chomsky, no seu livro Internacionalismo e Extinção, a crítica que ele faz ao neoliberalismo é que ele fala que a pandemia escancarou um problema, né? E qual foi o problema que a pandemia escancarou? A ideia de que o capitalismo não é um sistema natural. Percebe? Essa coisa de você falar, o mercado está tenso, o mercado está feliz, o mercado... Essa coisa de antropomorfizar o mercado, sabe? Nos dá a impressão de que esse sistema ele é natural, só que ele não é, né? Ele foi concebido por homens. E se ele foi concebido por homens, a gente tem que problematizar sobre o que esse sistema é para tentar desconstruí-lo. E você já tem vários exemplos disso, né? De algumas utopias que estão tentando apresentar uma nova dimensão de um sistema capitalista. A gente sabe que a utopia socialista ela naufragou, né? A gente sabe que as ideias iluministas elas ajudaram de fato a gente forjar o Estado moderno lá na França em 1789. A Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão creio que seja o documento mais importante da história da humanidade, né? Junto, evidentemente, da Carta Magna de 1988, a nossa Constituição Cidadã, que garantiu acesso ao SUS, por exemplo, que foi tão importante nessa pandemia. Essa pandemia ela não trouxe nada de bom, essa coisa de novo normal, né? Essa coisa de a distância, assim, não foi legal, né? Se você vai falar que foi legal, foi legal, pô, não foi, né, cara? Mas assim, trouxe algumas coisas pra gente pensar. Uma delas, para mim, enquanto professor, foi a ideia de que a sala de aula ela é insubstituível, né? E a outra importância do SUS, percebe? Por quê? Porque o regime neoliberal ele criminaliza tudo aquilo que é estatal, né? Então, vê saúde e educação não como investimento para se elevar o IDH em longo prazo de um país, como a Noruega fez, por exemplo, né? Ao nacionalizar o petróleo, coisa que a gente estava caminhando aqui. Os royalties do pré-sal seriam voltados para a educação, visando a elevação do IDH e transformando isso aqui numa potência que não viva mais de exportação de commodities, percebe? Por quê? Porque as decisões importantes, elas não têm que caber ao mercado, porque o mercado é composto de meia dúzia de bilionários, sabe?
de acionistas que, em via de regra, não contribuem para a economia. Porque esses caras, eles deixam a sua grana e, e vivem de renda. Agora, a classe trabalhadora, quando tem dinheiro, ela gasta. Você tem que colocar o pobre no orçamento, percebe? E o rico no imposto. Essa é a solução para lidar com o mercado e, ao mesmo tempo, pensar numa economia enquanto algo colaborativo. Porque a economia é uma coisa colaborativa, né? Ela não é algo que está distante das nossas relações. A palavra economia, ela vem do grego, né? Oikos quer dizer casa, percebe? Então é você organizar a casa, arrumar a casa, né? E a casa é uma casa comum, como diz o professor Leonardo Boff, o grande mestre Leonardo Boff fala que nós habitamos uma casa comum, percebe? Então, assim, existem utopias que estão sendo colocadas em prática, como a agroecologia, por exemplo, né? Como uma economia mais colaborativa, né? Chamada de economia circular. Então, a grande questão é que as ameaças às instituições democráticas, o Chomsky fala isso na sua obra, e a gente conclui isso, né, evidentemente contemplando a realidade que a gente está inserido. As ameaças às instituições democráticas, elas visam saciar os desejos, vamos colocar assim, as ambições, melhor dizendo, do mercado. Só que as decisões importantes não podem ficar nas mãos do mercado, elas têm que ficar nas mãos do povo, percebe? Por isso que a gente tem que votar em proposta, a gente tem que debater ideias e não votar apenas em personagens, né? A gente tem que entender profundamente o que é a democracia e a gente evidentemente tem que estudar a história, porque a história nos mostra que regimes autoritários com mercados selvagens sempre tentaram sufocar e acabar, né, com os direitos sociais inalienáveis garantidos pela nossa Constituição. Essa é a grande questão, né? Foi assim no Brasil em 64, foi assim já em 54, quando Vargas era acusado de ser líder de uma república sindicalista. Foi assim em 64, com a derrubada de Jango, que estava tentando aprovar reformas estruturais para o desenvolvimento de um capitalismo brasileiro, percebe? O Jango não era comunista, o Jango era latifundiário. Derrubaram o cara porque o mercado selvagem precisa de um Estado autoritário para que as reformas não caminhem, para que os privilégios não saiam das mãos de uma classe historicamente usurpadora e exploradora. E também foi assim no Chile em 73, por exemplo, lá de onde vem a famosa escola de Chicago, né? Os economistas que estavam por detrás do golpe militar do Chile, da ditadura de Pinochet, eram fundamentalmente neoliberais. Por isso que o Chomsky fala nesse seu livro, né, o Internacionalização ou Extinção, que a praga neoliberal, é assim que ele chama, a praga neoliberal, ela existe porque os interesses do mercado não são os mesmos interesses da sociedade. E a gente tem que fazer valer os interesses da sociedade pelas instituições democráticas. Beleza? Obrigado pela paciência de ter assistido esse vídeo. Tchau.